Preços em baixa, quebra de safra da soja e dificuldades de acesso ao crédito. Essas foram algumas das demandas apresentadas pelo setor produtivo de Mato Grosso ao secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária em um encontro realizado em Cuiabá. Vamos até lá falar com o Luiz Patroni. Uma das sinalizações é a possibilidade de uma linha de crédito para a renegociação dos custos. É isso mesmo, Patroni? Boa tarde. Oi, João, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, foi um dos pontos destacados pelo secretário de Política Agrícola, o Nery Geller, nesse primeiro encontro, como ele classificou, um encontro para aproximação maior com o setor produtivo, que vai ser feito em todos os estados produtores, segundo o próprio Nery Geller. E aqui em Mato Grosso, esse encontro foi realizado ontem à tarde na sede da Federação da Agricultura e Pecuária aqui do estado, a FAMATO, e participaram desse encontro lideranças do setor produtivo, inclusive do Fórum Agro Mato Grosso, que representa aí várias das entidades do agronegócio aqui no estado. E segundo o que foi pontuado nesse momento, entre as principais preocupações do setor produtivo, evidentemente, são os desdobramentos desta safra de soja, muito prejudicada pelo fenômeno El Niño. Tem reportado, Ontem mesmo o IMEA divulgou um novo balanço um novo levantamento, nova estimativa para essa safra, pontuando aí que a produtividade aqui no estado deve ser a quarta pior em uma década, Uma quebra aí de cerca de 14%. Foi desempenho produtivo do ano passado, e um recuo de pelo menos 6 milhões de toneladas de soja com relação ao que foi colhido na safra 22-23. Esse foi um dos pontos, Nery Geller disse, evidentemente, que o Ministério conhece a situação, sabe que o problema é muito grave e que tem estudado medidas para que possam ser colocadas em prática para amenizar a situação enfrentada pelo setor nesse momento. E disse que reuniões como a que foi realizada ontem são reuniões justamente para que o setor possa apresentar as reais demandas, as principais pautas, para que aí sim, com conhecimento desse ponto, o Ministério da Agricultura possa formular medidas públicas para que, de fato, acabem solucionando os problemas enfrentados pelo setor produtivo. Entre essas medidas, como você destacou, João, é justamente essa possibilidade de uma linha de crédito voltada para renegociação do custeio feito em dólar. Vamos ouvir o que disse, então, o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, ontem aqui no estúdio do Canal Rural. Olha só. O Ministério da Agricultura tem conhecimento, nós já sabemos do problema do aviltamento de preço, mesmo com a queda da produção no Centro-Oeste em função da seca, nós vamos ainda ter os estoques bastante elevados, porque a Argentina e o Rio Grande do Sul vão compensar, então o preço baixo, e principalmente essa questão da seca aqui em Mato Grosso e em algumas regiões do Centro-Oeste. Vamos sim estar atentos, vamos ajudar o setor, mas vamos esperar que as demandas venham, que as propostas venham, para que a gente possa consolidar isso internamente com o governo. Algumas coisas nós já estamos trabalhando, como é o caso da possibilidade de recurso para renegociar os custeios em dólar, isso não vai ter custo para o governo federal. Então, tem algumas linhas que nós estamos trabalhando, mas primeiro vamos ouvir o setor e esperar as demandas. Taxa de juros 14%, 15%, 17% com preço lá embaixo dificulta muito o acesso ao crédito, porque ele quase que inviabiliza, em alguns casos, ele inviabiliza a capacidade de pagamento. Tivemos demanda como garantia de preço mínimo, em alguns casos, uma sinalização de fortalecer mais o seguro agrícola, que é uma coisa que está no nosso radar, e trabalhar forte para que o setor se encontre ou se reencontre. Eu acho que isso é o principal, diálogo, conversa. Pois é, o secretário destacou várias vezes a importância desse diálogo, dessa aproximação, como a gente ouviu ele comentando aí nessa fala. E o presidente do Fórum Agro Mato Grosso, Itamar Canossa, também trouxe para a gente alguns dos outros pontos que foram debatidos nesse encontro, que são considerados também prioritários pelo setor produtivo. Vamos ouvir. O ponto principal da conversa foi quanto à estiagem. A Profir e a Prosmate questionaram situações de custeio, onde são atividades ainda que não têm acesso a alguns custeios agrícolas. O aumento de volume do milho balcão foi uma solicitação da suinocultura e da pecuária em si. Foi esse terceiro item que o secretário nos ouviu, porque o volume que a Conab disponibiliza de 27 mil quilos por CPF mês é insuficiente até para pequenos produtores rurais. Então, a necessidade de se aumentar esse volume de milho balcão é um ponto que vem a favorecer a pecuária brasileira, com certeza, e também a matogrossense.
Da mesma linha, a Crismate solicitou que continuasse o trabalho de preço mínimo na suinocultura, porque são crises cíclicas, elas acontecem de forma periódica, e aí toda crise ela acaba acontecendo porque o preço do suíno vendido acaba sendo menor do que o custo de produção.